Pessoal, meus amigos, boa noite, como vão lá? Hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2020, nosso encontro de número 64. Na última aula, nós falamos rapidamente sobre a definição de juízo, colocando que é o ato pelo qual o espírito afirma alguma coisa de outra, é o ato pelo qual a inteligência une duas ideias, afirmando ou negando uma da outra. Colocamos os elementos do juízo, os três elementos: sujeito, o atributo ou predicado, afirmação e negação. Fizemos uma classificação dos juízos do ponto de vista da forma. Temos os juízos afirmativos e os juízos negativos. E do ponto de vista da matéria, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. E colocamos que sintético é o juízo no qual o predicado não é da essência do sujeito, nem o acompanha necessariamente. Fizemos uma classificação das proposições do ponto de vista da quantidade e do ponto de vista da qualidade. E falamos que a quantidade de uma proposição depende da extensão do sujeito, e a qualidade de uma proposição depende da afirmação ou da negação. Colocamos as 4 proposições para trabalhar a quantidade e a qualidade. Então, colocamos alguns exemplos e colocamos a universal afirmativa, a universal negativa, a particular afirmativa, a particular negativa. Colocamos que nas A e I nós afirmamos e nas E e O nós negamos. E resumimos falando que nas afirmativas o predicado é particular e nas negativas é universal. Isso foi visto na última aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a oposição. Quando se tomam as proposições, não já em si mesmas, mas em suas relações mútuas, verifica-se que elas podem opor-se entre si de várias maneiras. Definiremos, então, a oposição como a relação de duas proposições que, tendo o mesmo sujeito e o mesmo predicado, têm uma qualidade ou uma quantidade diferente, ou uma qualidade e uma quantidade diferente. Temos diversas oposições. Também são em número de 4, então fica bem fácil. Vamos falar hoje especificamente sobre as regras. Depois a gente vai exercê-las na prática. Primeiro nós temos as proposições contraditórias. Chamam-se contraditórias duas proposições que diferem ao mesmo tempo pela quantidade e pela qualidade. Uma nega o que a outra afirma, sem que haja intermediário entre a afirmação e a negação. Então, um exemplo de A seria: todo homem é sábio. Exemplo clássico. E de O, algum homem não é sábio. Para explicar esta regrinha. Em seguida, nós temos as proposições contrárias. Chamam-se contrárias duas proposições universais que diferem pela qualidade. Em uma A, nós teríamos: todo homem é sábio, e em uma E, nós teríamos: nenhum homem é sábio. Num terceiro momento, nós temos as proposições subcontrárias. Chamam-se subcontrárias duas proposições particulares que diferem pela qualidade. Um exemplo I: algum homem é sábio, e o exemplo O: algum homem não é sábio. Então é sempre a comparação entre as duas que a gente está colocando,
E já estou colocando a letra, a vogal, para que vocês possam, na hora de colocar no papel, comparar direitinho e entender com bastante clareza. E no último momento, as proposições subalternas. Chamam-se subalternas duas proposições que só diferem em quantidade. A. Todo homem é virtuoso. E. Algum homem é virtuoso. E. Nenhum homem é por espírito. E O. Algum homem não é por espírito. Então, com estas aqui de exemplo, já dá para montar no papel, visualizar e entender, distinguindo bem uma da outra. Nós temos também algumas leis. Quais são as leis das oposições? Primeiro, nós temos a lei das contraditórias. Prestem bem atenção, isso aqui a gente vai usar muito, é muito legal. Duas proposições contraditórias, sempre a e O, né? E I. Não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Se uma é falsa, a outra é necessariamente verdadeira. Então, esta lei deve ficar bem assimilada para que a gente possa deslanchar. Segunda lei é a lei das contrárias. Duas proposições contrárias, A e E, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Podem, no entanto, ser falsas ao mesmo tempo. Em matéria necessária, o que é matéria necessária? É quando o predicado é da essência do sujeito. Então, em matéria necessária, duas contrárias não podem ser simultaneamente falsas. Pode-se, então, concluir da falsidade de uma a verdade da outra. Terceira lei, lei das subcontrárias. Duas proposições subcontrárias, I e O, não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Em matéria necessária, duas subcontrárias não podem ser verdadeiras simultaneamente. Pode-se, então, concluir da verdade de uma a falsidade da outra. E, por fim, temos a lei das subalternas. Duas proposições subalternas, A, I, E O, podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e falsas ao mesmo tempo. Assim como uma pode ser verdadeira e a outra falsa. Então, só falando assim, aparentemente fica um pouquinho complicado. Coloquem no papel as letrinhas que eu coloquei ontem, as vogais. Coloquem as frases que vocês quiserem, desde que respeitem aqueles detalhes colocados anteriormente, e vocês vão poder brincar com isso. Manda depois para mim pelo WhatsApp e a gente confirma. Mas, resumindo, vamos clarear um pouquinho alguns detalhes aí que não as leis nem as regras. Essas aí vocês têm que realmente estudar e procurar entender. Uma proposição é uma sentença, tá? É uma sentença, é uma oração. E isso aí tudo nada mais é do que uma afirmação. Mesmo quando você afirma a negação, ela continua sendo uma afirmação. Se não afirmar ou negar, não tem valor lógico. Obrigatoriamente, para ter o valor lógico, tem que ser verdadeiro ou falso. Então, exemplo, vamos colocar em primeiro lugar uma colocação. A gente sempre, quando vai colocar estas proposições, colocamos uma letra minúscula, sempre. Então, digamos que a gente coloque lá P é igual a Scorpions é uma academia de Poços de Caldas. Segundo, vamos colocar a letra Q. Bolo de coco é gostoso. Muito gostoso. Terceira, vamos colocar a letra R. 9 é maior que 7. Em quarto lugar, vamos colocar um S. 7 é ímpar. Tá? Agora imagine a colocação. Vai chover hoje?
É uma pergunta. Não se classifica como proposição. Ou 2 vezes 2 mais 7. Não afirma nada. É só uma expressão numérica. Portanto, também não é uma proposição. Para ser uma proposição, ela precisa ter um valor lógico. Tem que ser verdadeira ou falsa. Então, se formos avaliar as frases anteriores, a Scorpions é uma academia de Poços de Caldas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falsa? Verdadeira. Bolo de coco é gostoso. Verdadeiro ou falso? Aí é interessante porque vai depender de quem faz a declaração. Eu posso gostar muito de bolo de coco e uma outra pessoa pode odiar. Então, ela vai depender da pessoa que faz o enunciado, depende de quem a declara. Detalhe importante, ela jamais vai ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Agora, o 9 é maior que 7? Verdadeira. 7 é ímpar? Tá? Então, é assim que funciona. Fácil de treinar e tranquilo. E aí vamos falar, qual que é a ligação que isso aqui poderá ter com a prática do Karatê? A maioria já sabe, mas vamos voltar a falar de novo em disciplina. Disciplina é ordem, é regulamento, é aquela conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de alguma coisa. O que é uma pessoa disciplinada? É aquela pessoa que tem a capacidade de seguir regras. Então, para quem está educando alguém em alguma coisa, é necessário que ela aprenda a seguir regras. Do contrário, ela vai ser indisciplinada, vai querer as coisas rapidamente, não vai ter paciência para esperar. Para que serve? A disciplina é uma das habilidades mais importantes para todas as pessoas. É essencial para melhorar sua vida pessoal e profissional. O que é uma pessoa disciplinada? Ela pode ser definida como organizada, sistemática, obediente e até como submissa, por ter a capacidade de se submeter às regras. Quais são as atitudes de uma pessoa disciplinada? Uma pessoa prudente administra o seu tempo, o seu dinheiro, as suas palavras, os seus pensamentos. Administra a sua vida de tal forma que é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa indisciplinada quer que as coisas sejam rápidas e fáceis e não admite um não. Uma pessoa disciplinada não espera colher onde não plantou. E o que é viver com disciplina? Ter disciplina não significa viver se cobrando ou ter um estilo de vida limitado e restritivo. Pessoas que têm disciplina conseguem traçar metas para alcançar seus objetivos e colocá-las em prática sem se perder no meio do caminho. E o karatê não é o caminho da arte marcial ideal para nós? Então é isso. Resumindo, embora estas regras, estas leis que a gente esteja observando pareçam muito complexas e muito complicadas, já não é difícil para vocês efetuarem um kata, participarem de um comitê sem precisar pensar naquilo. Já faz parte de vocês. Então, da mesma forma, essas regrinhas aqui, depois de dominadas e entendidas, elas deverão passar a fazer parte de vocês para que a gente não tenha ideias contraditórias, não tenha conclusões inadequadas. Então, é realmente isso. Não nos perdermos no meio do caminho, mas termos uma meta a seguir, um caminho a trilhar. Porque realmente, igual eu tinha falado no começo, tem uma coisa puxando a outra. De repente, está meio perdido, já vem algumas informações, já dá aquela relaxada. Você fala assim, não estou tão perdido. Né? Então, realmente, há necessidade de rever as aulas. Né? É o que eu falei, se vocês perderem uma aula e não assistir, não colocar, vai ficar complicado. E quando acaba determinado assunto, começa outra e volta ali do início, tá tranquilo. E colocando um papel, estruturando, né, toda a aula, o raciocínio, vai ficar muito simples, fica muito simples, né? E essa relação realmente com a arte marcial é muito legal.
Então, quem não assistiu a aula de ontem, eu sugiro que vocês assistam. Lá eu coloquei as quatro proposições com a vogal direitinho. É só copiar aquelas de lá e depois exercitar com isso aqui. É só assistir o de ontem que vocês vão achar. Isso aqui seria útil. Parece complicado, mas é igual você falar: nossa, não aprendo um taikoku shodan. Dali a pouco está fazendo tranquilo, tá bom? E está muito fácil. Daqui a pouco a gente começa a exercitar. Então, se não entendeu a de ontem, não entender a de hoje, aí é claro que a próxima vai ter uma coisinha mais chata, a próxima mais chata. Quem perder 3 aulas sem assistir, aí esquece. Aí vai ficar muito difícil entrar na quarta. Perdido, tá. Mas na hora que passar esse assunto aí de proposição, a gente vai entrar no raciocínio. O raciocínio aí já vai ser uma proposição, mais uma proposição, mais a conclusão. Aí já vai ser mais chatinho, né? A gente vai ter, por exemplo, aquele lance, é o dilema. Se você estudou e não entendeu, você está errado. Se você não estudou, não entendeu, está errado também. De qualquer jeito, se ferrou. Mas é legal. A gente vai ver uma série de raciocínios assim muito bacanas. Tá bom, pessoal? Vida longa e próspera, com muita saúde. Uma boa noite a todos e bom descanso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.